Olá, nós vamos dar início ao nosso podcast. O tema que nós vamos tratar hoje vai ser a interseccionalidade, né? É uma teoria que pode ser atribuída a Kimber Crenshaw. Tá? Nós vamos falar o que é interseccionalidade, para que serve a interseccionalidade, quais pesquisas que podem aplicar essa teoria da interseccionalidade, relações com a área de políticas públicas, né? E vamos concluir. Hoje nós vamos ter a presença aqui da Marta e da Natiele, né? A Nath e a Marta fazem parte do grupo da disciplina do professor Guilherme, disciplina de políticas públicas da Unipampa. Né? Então, a interseccionalidade, quando a Crenshaw, lá em 1989, ela cunhou esse termo, ela tinha o intuito de demonstrar uma problemática tendenciosa de abordar, por exemplo, gênero, abordar raça, como categorias reciprocamente exclusivas de experiência e análise. Aí, nessa reflexão que ela fez lá, ela começou a refletir isso com origem, né, nas pesquisas de feminismo negro, né, assim, onde as pesquisadoras e ativistas ali criticavam a comparação singular entre as mulheres brancas e negras sobre uma mesma experiência e opressões. Né? O mais recente, o Irata, em 2014, publicou um artigo que ele enfatizou que as categorias interseccionais elas receberam contribuições ao longo dos anos, remetendo a uma teoria transdisciplinar, né, objetivando compreender identidades, desigualdades sociais, um pouco além só da raça, gênero e classe, né, como foi cunhado lá pela Crenshaw. Então, assim, Nath, o que você entende por interseccionalidade? Como você definiria? Pois interseccionalidade, Bilge mesmo, desprezou a hierarquização de opressões advindas de sexo e gênero, né? Classe, raça, etnicidade, deficiência, idade e orientação sexual, visando ir além da simples constatação de sistema de opressões. Crenshaw usou a palavra interseccionalidade para determinar a interdependência das relações de poder entre gênero, classe e raça. Segundo essa autora, a Crenshaw, era de suma importância o conhecimento de que mulheres negras elas não podiam ser vistas só pelo viés de ser mulheres, porque além de ser mulher, acarretava também que ela era negra, então tinha que distinguir isso daí. Perfeito, obrigado. Ô, Nath, ô, Marta, e como você vê, assim, para que serve essa interseccionalidade, assim, nos trabalhos que a gente vê, assim, acadêmicos? Seria para conceituar o problema, né, que é esse sobre as implicações de categorias, né, que seriam o racismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios. Eles criam desigualdades básicas para a estruturação relativa a mulheres de raças, etnias, classes e outros. Serve também para pensar no planejamento e desenvolvimento e execução e análise de resultados. Aonde? Nas políticas públicas. E sua relação opressiva imposta pelo capitalismo e o neoliberalismo. Presente aonde? Na nossa era contemporânea. Perfeito. E Marta, assim, quais pesquisas, por exemplo, a gente poderia usar essa teoria da interseccionalidade, poderia ser aplicado? Como que você vê isso? Eu acredito que seria para adentrar nas categorias opressivas, né, como foi falado anteriormente, como os colegas já falaram, tanto você como a Nath, e significa compreender a forma de construções. Essas construções seriam sociais, nesse sentido que para interagir aonde? No meio social. Seria também a utilização desse método de pesquisa para contribuir de forma efetiva na compreensão dos aspectos, tanto subjetivos como objetivos, e avançar no respeito no campo de administração e gestão pública.
seria o método da história de vida de cada um, né? Tem como premissa a narrativa de histórias a partir dos registros escritos, como base em histórias individuais de uma vida inteira, a partir de sua coleta por entrevistas. Ah, Mediação em entrevistas, tá? perfeito, não, muito legal sua explicação, Marta. E Nath, você, como que você vê assim essa aplicação? Que tipo de pesquisa que poderia aplicar aí a essa teoria da interseccionalidade, né, evoluindo um pouco naquilo que a gente viu na disciplina do professor Guilherme, né, Wolves Neto, né, sobre políticas públicas? Como que você vê, onde a gente poderia aplicar também? Seu microfone deve estar fechado, Nath. Fechou, Nath. Isso. Perdão, perdão. Então vamos lá. Estudos sobre gênero em uma abordagem interseccional na literatura. Tem uma importância os estudos sobre o gênero em uma abordagem na literatura mesmo, porque é a fim de compreender as diferenças entre as táticas e estratégias cotidianas das mulheres pesquisadoras negras e das não negras. Tem diferença entre ser só mulher, branca, e quando é negra tem um peso a mais. Legal, então uma pesquisa literária também faz sentido, né? Além do que a Marta falou já também, de ter ali, por exemplo, história de vida. Legal, muito legal. E seguindo assim na nossa proposta para hoje, para esse podcast, na nossa agenda, a gente poderia também ver essa relação com a área de políticas públicas, né? Então, assim, Marta, como que você vê essa relação dessa teoria da interseccionalidade com as políticas públicas e o que poderia ser feito, né, melhorado? Como tu mesmo comentaste anteriormente, na nossa disciplina de políticas públicas, o nosso professor, o Guilherme Holmes Neto, ele publica no seu artigo em 2020 sobre a importância, né, desse tema na política pública. Então, ele menciona que somando todos os autodeclarados negros e pardos, chega-se a 3/4 da população, enquanto sua representação no Congresso é inversa, ou seja, é inversa esse valor. O autor, que é o professor, comenta que pensadas a partir desse tema entre classe social, raça, sexo e gênero, a representação do poder é muito distante, diferente e mesmo antagônica do seu conceito. Configura-se assim como uma instância relativa, autônoma e desprendida da nossa realidade social. Muito legal. Eu acho essa relação, né, da interseccionalidade com as políticas públicas foi realmente abordada na disciplina do professor Guilherme. Eu acho que a gente pode partir para as conclusões. Nath, o que você gostaria de concluir? A sua palavra final aí para nós. Eu acho que falar sobre isso serve para pensar o planejamento, desenvolvimento, execução e análise dos resultados das políticas públicas e a relação opressiva imposta pelo capitalismo e o neoliberalismo, presente atualmente, né? Perfeito, obrigado. E você, Marta, o que você gostaria de deixar como palavra final? Bom, para finalizar, um fechamento sobre esse tema, é explicar para as pessoas que estarão assistindo que no Brasil, apesar das ações afirmativas que se vê na mídia, nos ensinos implantados, a partir do ano de 2000, eles terem alterado uma certa medida de composição de estudantes de graduação nas instituições públicas de ensino superior, principalmente nas áreas consideradas de alto prestígio, existe uma grande crítica, que é a falta da representação desses indivíduos. Aonde? No corpo docente, seria dessas instituições, quer dizer, existe uma minoria da representação e o corpo docente dessas instituições de ensino é formado, na sua grande maioria, por não negros, fato que é agravado pela falta de ações afirmativas no acesso e permanência nos pós-graduações.
Por isso, então, acreditamos que a importância de estudo sobre o gênero, em uma abordagem maior na literatura, a fim de compreender as diferenças das estratégias, né, que eu havia falado, cotidianas, de mulheres pesquisadoras e não negras. Perfeito, agradeço. Então é isso, né? A gente pega aí alguns autores aí mais recentes também, como Colin e Outramari, que comentaram, né, sobre essa compreensão do fenômeno interseccional. É importante demonstrar a importância desse conceito que vem sendo utilizado por mulheres negras, ativistas e militantes há mais de um século. Então a gente entende que essa notoriedade, claro, vem mais com Crenshaw em 1989. E se a gente pegar o Carbado também, ele menciona que refletir sobre essa interseccionalidade auxilia a compreender e verificar que essa teoria ela não é acabada, né? Muito menos se trata de um tema exaurido em termos de estudo. Então, é uma análise sempre em progresso, por suas articulações e movimentos, existindo potencial. Né? Existe potencial para que categorias opressivas que ainda preocupam e devem ser direcionadas a um estudo, a uma análise, e a gente move assim para a interseccionalidade, para contextos inexplorados. Então, é um processo que está sempre em movimento. Então, com isso, agradeço. A gente chega ao fim do nosso podcast sobre a teoria da interseccionalidade.